Voltamos a falar de China, porque o presidente Lula deve chegar ao país asiático na próxima terça-feira, 28 de março. O principal objetivo da viagem oficial é estreitar as relações comerciais entre os dois países, em meio a tensões entre chineses e norte-americanos, após uma aproximação de Pequim com a Rússia nos últimos dias. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o diretor de conteúdo do Conselho Empresarial Brasil-China, o Túlio Cariello. Boa tarde, Túlio. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde, Priscila. Eu que agradeço pelo convite. Eu queria começar contigo para você ir dando um panorama, entre as relações China e Estados Unidos para a nossa audiência. China e Estados Unidos ou China, Estados Unidos e Brasil? Pode também. Vamos ampliar. China, Estados Unidos e Brasil. Melhor ainda. Não, eu acho que é mais interessante a gente ir por esse lado, porque, na verdade, o que acontece é que o Brasil e os Estados Unidos eles são concorrentes no mercado chinês, na verdade. Sobretudo quando a gente fala da relação entre os países no agronegócio, né? O Brasil é um grande exportador de soja, por exemplo, para a China, assim como os Estados Unidos, de carne também. Então, essa rivalidade entre os Estados Unidos e a China, ela pode acabar favorecendo o Brasil em alguns mercados específicos. E a gente tem que lembrar, por exemplo, no início do governo Trump, por exemplo, quando teve aquela chamada guerra comercial, que a gente viu depois que seria algo muito mais profundo do que algo simplesmente comercial, houve, de fato, alguns bloqueios de produtos americanos pelos chineses e vice-versa, e, eventualmente, isso acabava caindo em mercados do agronegócio, né? Então, há um deslocamento de mercado, em alguns casos, que acaba favorecendo o Brasil. Isso aconteceu, por exemplo, na soja, isso aconteceu na carne, né? E essa rivalidade entre os Estados Unidos e a China é, sem dúvida, algo que vai pautar todas as relações internacionais daqui para frente, né? Esse é o grande tema geopolítico do momento, né? Os Estados Unidos e a China acabam sempre tendo posições muito fortes, assim, e quase sempre antagônicas, né? Então, sem dúvida, é algo a se prestar muita atenção para os próximos anos e que tem impactos também, naturalmente, na questão econômica, né? Esse assunto que eu também iria abordar, né? Essa rivalidade, na realidade, proporcionando um fator positivo para o Brasil. Agora, sobre a relação comercial aqui, Túlio, Brasil-China, e os impactos, no setor agrícola, qual que é o cenário atual e como é que essa visita do presidente Lula pode impactar no nosso mercado aqui? Sim, bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é que a China é absolutamente vital para o setor agrícola brasileiro, né? De todas as exportações do agro hoje que a gente faz, um terço vai para a China. Isso é um mercado de 50 bilhões de dólares, para a gente ter uma ideia, né? É o dobro do que a gente vende para a União Europeia, que é o segundo principal comprador de produtos agrícolas brasileiros, né? E eu acho que essa viagem ela tem traz uma oportunidade muito grande de se discutir novos investimentos aqui no Brasil por parte dos chineses. A gente já tem alguns investimentos importantes na área do agronegócio aqui. A COFCO, por exemplo, que é uma estatal central chinesa, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, tem uma presença consolidada aqui no Brasil. Ela basicamente opera todo esse comércio de grãos, né? Tem alguma coisa também na participação de carnes, né? Mas sobretudo grãos. E eu acho que o setor ele é tão dinâmico e tem um potencial tão grande que a gente poderia definitivamente ter mais investimentos aqui nessa área, né? Outra questão que eu acho que é importante de colocar nessa viagem também é um ponto que sempre acaba aparecendo nessa pauta da relação econômica, comercial com a China, que é a agregação de valor e diversificação, né? A gente hoje vende poucos produtos para a China, na verdade, né? Em termos quantitativos, são basicamente soja, minério de ferro e petróleo, que são os principais produtos. Dentro do agronegócio, a gente também tem celulose, carnes, né, que tem sido um setor que tem crescido muito nos últimos anos. Eu acho que um ponto importante para se colocar nesse debate com a viagem é justamente a busca por maior diversificação dessas exportações, né? Perfeito. E deixa eu trazer aqui um assunto, porque em 2022 a balança comercial entre os dois países ela pendeu para o lado brasileiro, gerando aí um superávit de quase 29 bilhões de dólares. É possível aumentar ainda mais essa participação chinesa na nossa balança comercial, que você mesmo disse que é vital aqui para o agronegócio do Brasil?
Olha, eu acho que, na verdade, o que a gente espera atualmente do comércio bilateral, para o curto prazo, pelo menos, é mais do mesmo, né? A gente vai continuar, provavelmente, vendendo muita soja, muita carne também, né? Carne bovina, suína, de aves, celulose. Tem uma grande expectativa também com as vendas de milho agora, né? Que o mercado chinês foi aberto recentemente, no final do ano passado. E eu acho que, na verdade, o mais importante aqui é a gente ter em mente também que a China hoje é uma China muito diferente, por exemplo, de 10 anos atrás, né? É uma China que está buscando, por exemplo, uma maior autossuficiência na produção doméstica, né? Eles têm investido muito nisso, eles têm muita tecnologia para poder produzir mais, por exemplo, a própria soja, né? Eles não necessariamente vão ser autossuficientes em vários produtos, mas a tendência no futuro é que eles passem a importar menos do Brasil em termos quantitativos, né? Porque eles podem aumentar a produção doméstica, podem diversificar os seus fornecedores também, e esse é um ponto importante para o Brasil estar pensando no futuro, justamente para buscar também novos destinos para as exportações, né? A gente não pode depender só da China. Acho que a China vai continuar sendo um parceiro vital para o Brasil, isso não vai mudar, vai continuar sendo o principal destino das exportações agrícolas, mas é possível a gente buscar outros mercados em ascensão também na própria Ásia, na África, né? Então, acho que é importante a gente ter em mente esse detalhe. A autossuficiência é algo que a China tem buscado, né? Como falei, não necessariamente vai ser autossuficiente em tudo, mas eles com certeza vão buscar aumentar a produção doméstica, aumentar o número de fornecedores, e isso, obviamente, vai ter consequências para o Brasil, né? Então, é importante também a gente ter em mente que a gente pode buscar novos mercados dentro da China, no setor agrícola, né? Mercados Certo. de nicho, mercados de maior valor agregado. Túlio, muito obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia, aqui pelos seus esclarecimentos, né, entre relação Brasil, China, Estados Unidos, fazendo todo aqui um panorama para a nossa audiência. Uma boa tarde para você, até mais. Obrigado, Priscila. Um abraço a todos.